Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de Sociologia. Hoje, a nossa roda de conversa vai ser sobre o grande pensador Karl Marx. Vamos discutir como as ideias dele ainda fazem sentido nos dias de hoje, especialmente quando o assunto é educação, trabalho e desigualdade social. Então, se ajeita aí e vem com a gente. Eu sou o Edson. Eu sou a Fábia. E eu sou o Adílio. E aqui do nosso lado tem o nosso amigo Clécio, que vocês não vão poder ouvir ele, pois ele é um surdo não oralizado. Gente, eu tô encantada como Marx e o seu pensamento sobre a expropriação dos trabalhadores manuais e dos seus instrumentos de produção e saber. É incrível como isso começou lá na Revolução Industrial e como as lutas de classe movem a história. Como é isso, Fábia? Explica melhor pra gente. Olha, no livro Sociologia da Educação de Rodrigues, teve um relato de um sapateiro que antes fazia o sapato inteiro, desde cortar o couro até vender. Mas, com o avanço da indústria, se percebeu que se cada pessoa fizesse só uma parte do processo, a produção seria mais rápida e lucrativa. Então, esse sapateiro, acreditando que ganharia mais, vendeu sua força de trabalho e começou a fazer somente uma parte da produção do sapato. Ele deixou de ser o dono do saber, como Marx fala, para virar apenas uma peça da engrenagem. E assim, com essa divisão de trabalho, no final o sapateiro ficou ganhando pouco do mesmo jeito e já não mais sabia produzir o sapato todo, porque as pessoas das outras etapas foram modificando o processo de acordo com o seu jeito. Interessante isso. Pessoal, também teve uma coisa que me marcou no estudo de Marx. Ele dizia que a história humana é a história da relação dos homens entre si e com a natureza, através do trabalho, seja manual ou intelectual. E olha só que interessante, isso continua atual, porque hoje o saber é muitas vezes desvalorizado. Tem até aquela piada, não sei se vocês já ouviram falar. O valor do pagamento não foi por apertar o parafuso, foi por saber qual parafuso apertar. Tá. Mas em meio a essa questão de classe, como Marx diferencia os dois tipos de educação? Uma voltada para a alienação e a outra para a emancipação. E como diz isso a respeito do professor? A primeira serve para manter o trabalhador no mesmo lugar, já a segunda para libertar o pensamento e transformar a realidade. Porque naquela época era muito clara essa separação. Os filhos dos operários eram conduzidos pelo professor a acharem que era daquele jeito mesmo e nada mudaria. Assim, poucos se insurgiam a questionar sobre o contrário. E hoje a alienação é mais clara. Temos várias linhas de pensamento educacional e sociológico mostrando o quanto é importante a ampliação dos horizontes e pensamentos dos alunos. Até porque com essa chuva de informações que se tem hoje e fake news, haja o que se pensar, né? Então, gente, na área da educação realmente eu viajei na ideia do mesmo sobre as escolas de tempo integral. Como é totalmente diferente da realidade de hoje. Mas faz sentido na época dele? É porque lá em 1800, com a industrialização bombando, perder tempo o dia todo só estudando não dava, porque era tempo perdido de produção. E lembrando que naquela época ainda era permitido o trabalho infantil. E mais, as escolas eram divididas para a elite e a classe operária. Que horror! Ainda bem que a gente evoluiu pelo menos nessa parte, né? Será mesmo, Fábia? Porque, assim, se olharmos para algumas escolas de hoje, com turmas cheias de criança, que poucos participam, muito menos recebem acompanhamento adequado, parece até que ainda vivemos parte daquela lógica, já que Marx dizia que as crianças eram apenas números nas estatísticas. E, infelizmente, né, isso ainda acontece. Realmente, Edson, parando para pensar, muitas crianças hoje vão para a escola apenas para receber o atestado de frequência que vai garantir o recebimento do Bolsa Família ou para se alimentar por não ter o alimento em casa e, no fundo, poucos são realmente instruídos de verdade. Então realmente Marx tem muito do atual.
Porque quando ele fala também na parte da educação, na educação física, mental e tecnológica, no caso, a educação mental é para pensar crítico, a educação física é para manter o corpo ativo e a educação tecnológica é para acompanhar os avanços e os instrumentos de trabalho. Então tudo isso forma o ser humano em que Marx diz ser aquele ser humano integral que ele tanto defendia. Então, gente, essa foi a nossa roda de conversa sobre Marx. Vocês puderam perceber que a discussão poderia render muito mais. No entanto, vamos encerrar por aqui. Se você curtiu o episódio de hoje, compartilha com seus colegas e deixe o seu comentário com o que mais te marcou. Até o próximo episódio e tchau, tchau.